E não esquece de seguir-me nos canais, no YouTube, Viver na Gratidão. Aô! Me seguir lá no YouTube, bom demais a conta. Como está a noite? Domingo, 22h40. Como está a sua noite? Me segue lá no canal. Acabou, já tô vendo. Segue lá no YouTube, Viver na Gratidão, onde tem as lives, trecho das lives. E no Instagram, aqui ó, todos os canais do Instagram aqui em cima e aqui na Twitch TV. Divulga também, compartilha com os amigos, com todo mundo. E a gente vai para nossa terceira leitura de hoje, conforme a atitude mental. Ah, olha que chique. O que eu gosto da live é que as pessoas escrevem e a gente comenta, a gente conversa. Eu acho muito bom isso. É quase um momento interativo. Eu tô escrevendo um projeto que vai ser todo transmitido por live, né? E aí eu coloquei lá no projeto que os comentários vão ficar abertos. Eu quero ver a pessoa que for fazer o serviço de streaming vai ficar louca, vendo as pessoas comentando, porque é exatamente essas relações novas, né, que a pandemia trouxe, que são muito interessantes, né? De eu estar aqui e outras pessoas poderem assistir, né? Poderem ver as minhas ideias, a minha cabeça funcionando, as coisas que eu falo, né? Reformulação do conceito de ser humano, conforme a atitude mental do Katsumi Tokuhisa, volume 1, Força da Mente. Enquanto viajava com o mestre, todas as manhãs, às 6 horas, preparava seu banho e ia chamá-lo em seu quarto. Naquela época, pernoitávamos em hotéis no estilo japonês. E não tendo banheiro em cada quarto, usávamos o banheiro coletivo. Quando ia ao seu aposento avisá-lo de que o banho estava pronto, o mestre invariavelmente já havia arrumado o quarto e estava escrevendo. Então, certo dia, disse-lhe: Mestre, gostaria que o senhor me deixasse guardar ao menos os acolchoados, pois é meu dever executar esta tarefa. Aí, segue mesmo. Tokuhisa, dobrar e guardar os acolchoados todas as manhãs é minha ginástica matutina, respondeu ele sorrindo. Fiquei surpreso, realmente surpreso com essa resposta. Após casar-me, não fiz isso uma só vez, pois achava que dobrar e guardar os acolchoados era trabalho de minha mulher. Imaginava que se executasse tal tarefa, me desvalorizaria como marido. Dobrar os acolchoados é minha ginástica matinal. Jamais imaginara semelhante interpretação. Fiquei deveras surpreso e aprendi simultaneamente que a mesma ação muda totalmente de sentido conforme o modo de encará-la. Eu pensava que dobrar e guardar os acolchoados era tarefa da mulher, enquanto o mestre a considerava uma ginástica. Estávamos encarando o mesmo ato de formas radicalmente diferentes. Aprendi com isso que, se eu dobrasse os acolchoados pensando estar praticando ginástica, tal tarefa passaria a ser muito agradável. A partir de então, toda vez que pernoitava em hotéis em estilo japonês, ao acordar dobrava os acolchoados pensando que estava fazendo ginástica, e essa tarefa deixou de ser enfadonha e passou a ser muito prazerosa. A Seishonoye fala muito em atitude mental, justamente porque, dependendo da atitude mental, do momento, a mesma coisa se transforma em algo totalmente diferente. A atitude mental significa a visão mental, ou modo de pensar. Lendo a verdade da vida, aprendera que o homem é filho de Deus, mas antes pensava que o corpo físico era o homem. Essa conversão só ocorreu após uma mudança radical da minha atitude mental. Foi isso que me possibilitou reformular o conceito de homem. Se continuasse pensando que o corpo carnal era o homem, o ser humano não passaria de um animal. E sendo um animal regido pelos instintos básicos de alimentar-se e reproduzir-se, o objetivo da vida humana seria então a satisfação desses instintos. O homem que possui esse conceito vive com o objetivo de satisfazer o desejo de se alimentar
e o desejo sexual, não diferindo em nada de garanhões ou porcos reprodutores. Por isso, quando transformei minha atitude mental, transformei meu conceito acerca do que é o homem. A minha vida se transformou. Muitos pais encaminham seus filhos adolescentes aos seminários procurando uma solução para a promiscuidade sexual deles. Conversando com esses adolescentes, percebe-se que pensam do seguinte modo: o ser humano é um animal, portanto é natural procurar a satisfação sexual. É muito importante que no lar os pais ensinem os seus filhos, desde tenra idade, a correta atitude mental, sem se desanimarem achando que não há solução, porque na escola ensinam que o homem seja um animal. A mudança de comportamento ela se dá de acordo com a forma como você olha as coisas, né? Por exemplo, o exemplo dele que o mestre olhava o fato de ele arrumar a cama de manhã era uma atividade matinal, né? Era a atividade matinal dele. Então a mudança de comportamento do mestre se dá à forma como a gente olha as coisas, até a forma do sexo, né? Entender que o sexo ele carrega uma energia, ele tem um propósito individual, né? Sem questionamentos, como cada um enxerga, mas ele carrega uma energia, ele carrega muitos conceitos, muitos tabus, né? Mas se relacionar naturalmente com o seu corpo, com a sua atividade sexual, se relacionar de uma forma saudável e natural, é também quebrar essa barreira de distorção. O sexo como apenas uma visão de promiscuidade, ele durante muito tempo ele foi considerado dessa forma, né? O sexo é promíscuo, é pecado, e sim de uma forma de controle, né? E não, o Tantra, ele vem, né, muito por essa linha, né, da expressão sexual, da expressão dessa energia. Ele entende o sexo como energia e não o sexo como uma forma apenas da relação dois, tá? Mas o sexo como uma forma de tratamento dessa energia e de tratamento dessa distorção, né, de que a sociedade colocou, né? A gente aprendeu e aprende a entender que ele é uma distorção, né? Que o sexo só pode ser feito em certos termos. E não. Quando você trata essa energia, você trata dores, você trata traumas, você trata conceitos errados, você trata distorções, né? Até mágoas, né? Eu tô falando aqui que fica pior na mulher, muito pior, porque ela é ensinado que ela gera o pecado, né? Ela é o fruto do pecado por conta da história de Adão e Eva, né? O fruto do pecado, e que a mulher precisa fechar as pernas, um monte de conceitos totalmente distorcidos, e que não. E principalmente o homem precisa tratar, porque quem incutiu conceitos sobre o como a mulher deveria lidar com a sexualidade dela foi o homem, não foi ela. E ela e a mulher passou a acreditar que deveria ser dessa forma, e não, né? Então toda a distorção que a gente tem na sociedade, ela se iniciou numa ideia distorcida de controle, de apego, de não querer lidar corretamente com a própria dor, de responsabilizar o outro, de não ter autorresponsabilidade. Também não estou dizendo que você deva liberar geral. Não. E sim você se olhar de forma amorosa, você se investigar de forma amorosa, entender qual é o seu comportamento, o que esse comportamento acarreta na sua vida, como este comportamento é realizado e como você se enxerga e depois ou antes ou com as suas relações, né, sexuais ou a sua relação consigo mesmo, né. Então, eu estudo Tantra e eu gosto muito disso que o Tantra traz, que o sexo é o trabalho correto. O Tantra, né, ele traz essa proposta desse trabalho, dessa energia, porque quando
eles entendem que quando foi criado, né, existe o mito de Shakti e de Shiva, né? Shiva representa a energia masculina e Shakti a energia feminina. Shiva é os fios de energia e Shakti é as tranças que dá forma à realidade. Então Shiva é a energia da vida, seria assim, e Shakti é a forma da realidade. Então, se a gente for ver, o homem é a energia que e a mulher dá forma a essa energia, a forma, né? Do, eh, então, para que não haja distorção dessa forma, a gente precisa trabalhar corretamente essas energias, né? Que são as energias do chakra, da Kundalini, né? E da bioenergética, que são outros conceitos aí que a gente vai falar nas lives também, né? Mas como o livro ele apontou sobre a distorção sexual, né, de que principalmente o adolescente, né, tem esse ímpeto, né, de da que ele vai descobrir, né, uma descoberta, né, e essa descoberta tem que ser naturalizada, essa descoberta tem que ser natural, essa descoberta tem que ser amorosa, essa descoberta tem que ser de um meio saudável, né? E não de repressões, né? Tudo aquilo que ele reprime muito, não é que não vai parar de existir. Aquilo lá vai ficar guardado em algum momento e aquilo lá vai vir à tona como uma distorção, uma doença, um comportamento destrutivo, autodestrutivo, né? Então, lidar com o sexo de uma forma totalmente natural, lidar com as nossas atitudes, nossos comportamentos de uma forma saudável, né? Todos, alimentação, atividade física, o sexo, trabalho, a relação com o outro, higiene, o que mais, né? Bom, tudo que envolve os anseios de desejo de uma forma muito saudável. E não criar distorções sobre isso. E não criar limitações sobre isso, barreiras, enjaular esses desejos. E sim olhar para esses desejos, entender esse desejo, sentir esse desejo e trabalhar esse desejo internamente de uma forma saudável e amorosa, né? Que aí você vê grandes deformações, né, na questão sexo, alimentação, né, e a questão com a relação com o dinheiro, a relação com o próprio trabalho, né, as relações familiares de opressão, né, então não, a gente pode construir olhares mais, como o próprio livro diz, né, ele achava que arrumar a cama era uma tarefa da esposa, olha que visão distorcida que ele tinha, entendeu? Como se aquilo tirasse a autoridade dele de marido, o tirasse do lugar de marido. Não tira, não tira. As relações são pautadas em parceria, em companheirismo, em propósito mútuo. Agora, quem faz o quê? Aí é acordo, né? Cada casa que tenha seu acordo. Mas que tem que ser um acordo saudável. Né? Cada relação que tenha seus acordos saudáveis. Não, um não pode oprimir o outro. E um não pode e não pode se oprimir também. E também não pode permitir ficar se oprimindo, não. O outro se oprima. Não. Tem que ser saudável. Relações saudáveis, maduras, né? O construir este homem maduro, esse ser adulto maduro.